Olá, aqui estou para gravar mais um vídeo e há momentos, tem dias que eu vou gravar aqui, é uma batalha muito grande, mas hoje Deus tem uma palavra que eu creio que vai tocar no seu coração e vai fazer você pensar. Pensa nisso que nós vamos ler, que eu vou ler para vocês e que está no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 15, tá? O livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, se você prestou atenção no texto, se você ouviu, e se você não prestou atenção, ou se você ouviu, volte lá e ouça novamente, porque aqui Deus está falando o que João Batista falava de uma outra forma. João Batista chegava e falava direto. Aqui Deus está mostrando as opções que nós temos. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados e deixarmos de fazer aquilo que é mal e fazer o que é bom, ajudar aqueles que precisam, Deus vai dar para nós aquilo que é o bem dessa terra. Então, quando aqui fala, olha, no versículo 19, fala assim, olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, o bem dessa terra é se ele é condicionado a gente obedecer aquilo que Deus está mandando. Porque você imagina como que deve ser difícil para alguém entender, ouvir isso, olha, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quem é que são essas pessoas? São aqueles que acham que enganam a Deus, que acham que Deus pode fazer o que quiser. Ah, nós estamos aqui em quatro paredes, ninguém vai ver. Deus vê tudo. Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O que é o Deus onipotente? Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Se ele quiser acabar como foi na época de Noé, da arca, ele colocou Noé com a família dele lá e os animais na arca e todos, não sobrou nada, nada. E olha que tinha muita gente que zombava de Noé. E aqui também é a mesma coisa, né? As pessoas acham que vão enganar a Deus e não vão. Nós temos que ter temor de Deus, não por medo, mas obedecer, porque Ele ama. Ele é um Pai que ama a todos nós. E muitas vezes nós acabamos achando que Ele não está vendo, aí Deus entende, Ele entende que nós não queremos obedecê-lo, mas eu quero obedecer a Deus, eu quero ter uma vida na presença dEle enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu quero viver para Cristo. E você tem que pensar o que é melhor para você. Deus é Deus. Então, olha, esse texto aqui eu achei muito, muito bom, muito forte, mas é muito bom, porque nos dá a oportunidade de pensar naquilo que nós vamos querer fazer. Afinal, o nosso canal chama-se Livre-Arbítrio. O livre-arbítrio é quando nós podemos escolher o que fazer. No versículo 16 do capítulo 1 de Isaías, está dizendo assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal.
Isso é uma ordem de Deus, né? Para deixar de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra era para alguém. Primeiro, ela serve para mim. Eu quero cada dia, cada vez mais estar com as minhas mãos puras, para eu poder levantar minhas mãos e o Senhor se agradar de mim, Pai, e eu orar ao Senhor, e o Senhor inclinar os seus ouvidos à minha oração, Pai. A nossa oração daqueles que buscam fazer a Tua vontade e que querem obedecer, Pai. Com essas mãos levantadas, eu abençoo todos esses que estão aí assistindo esse vídeo, que estão fazendo essa oração e que tomaram uma posição de mudar de atitude, deixar de fazer o mal e procurar fazer o bem. Porque o Senhor abençoa todos aqueles que o amam e que o temem, e que confiam e que esperam no Senhor. Eu confio em Ti, Pai, a minha fé é no Senhor, a minha esperança é o Senhor. O Senhor é tudo para mim, Pai. O Senhor é tudo que eu quero na minha vida. Eu não quero passar um minuto, um segundo sem o Senhor, Pai. Onde eu estiver, eu quero a Tua presença comigo, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoa também, Pai, cada um desses que estão aí assistindo esse vídeo e participando comigo da oração. Abençoa aqueles também que vão lá se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, para nós podermos juntos alcançar mais pessoas. Ok? Em nome de Jesus é que eu te peço, Deus, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém.